que mais você precisa para desenvolver musculatura emocional é enfrentar as realidades difíceis. Difíceis. Tá entendendo? Não as realidades que são fáceis. Você não precisa de musculatura emocional para enfrentar. Quanto mais você consegue, dentro dessas questões difíceis que a vida ela proporciona a você, quanto mais você consegue encarar essas realidades, é aí que você consegue ficar forte psicologicamente, você fica forte emocionalmente, você fica forte de maneira que você ganha resistência para as outras realidades difíceis. Eu não sei o que você percebe ou o que passa na sua cabeça, mas todos os dias você acorda e tem uma dificuldade para enfrentar. Se você acorda cedo, você tem que enfrentar a dificuldade de sair da cama, que não é algo fácil, mas é necessário. Você precisa, para comer, fazer a comida, que às vezes a mulher, por exemplo, a esposa que faz a comida, ou até o esposo que faz a comida, tem que preparar, tem que até comer, tem todo um processo para a comida ficar pronta. Para educar um filho, para viver um casamento, por exemplo. Eu me lembro do meu casamento quando eu e minha esposa começamos a namorar. Ela morava em São Paulo, eu morava aqui no Rio de Janeiro. Eu ia para lá, para São Paulo, para estar com ela. Teve um mês que eu fui todos os finais de semana para lá para estar com a minha esposa, com a minha namorada no caso, né? Então eu trabalhava a semana inteira, sexta-feira saía daqui, ia para lá, domingo voltava, para segunda-feira estar trabalhando. Isso foi extremamente difícil. Mas como que eu fui encarando, por exemplo, esse processo? Eu fui entendendo o que eu queria com aquela realidade. Eu fui entendendo que passar por aquele processo era importante e necessário para que eu conseguisse até sustentar um casamento. Eu fui entendendo que as dificuldades elas servem para me tornar uma pessoa mais forte emocionalmente. Você sabe que além de terapeuta, não sei se você sabe, né, mas alguns aqui sabem, além de terapeuta, eu sou professor de educação física, sou formado em educação física. Quando a gente faz atividade física, quando a gente treina a musculatura, o que acontece com essa musculatura? À medida em que você vai estimulando o músculo ele vai criando pequenas lesões. É como se você fosse fazendo pequenos cortezinhos no músculo. O músculo ele fica forte a partir desses pequenos cortes, dessas pequenas lesões. Quando você vê um homem muito musculoso, é porque ele passou por muitos processos de lesão muscular. Não lesão a ponto de deixá-lo incapacitado para a prática de atividade física, mas ele precisou passar por muitos processos de lesão, de microlesões, lesionar o músculo, descansar, nutrir, estimular, lesionar, para depois conseguir adquirir a musculatura que às vezes é visível para nós. Então, o processo de fortalecimento emocional, o processo de fortalecimento da psique humana, o processo de fortalecimento das realidades interiores espirituais, ele se dá à medida em que você enfrenta as realidades, à medida em que você olha para aquilo. Lógico, tem coisas que não é para você enfrentar, tem coisas que não é para você querer vencer, não. Tem coisas que não é, nem é para você. Mas esse processo que é para você, que é para a sua vida, que talvez você esteja vivendo agora, que está na sua frente, quanto mais você for enfrentando, mais você vai conseguir treinar a sua musculatura invisível. Entenda que é o que passa nos seus pensamentos, que é o que passa nos seus sentimentos, que é o que você vive em realidades espirituais e às vezes até
você não consegue distinguir aquilo, o que é aquilo. Mas à medida em que você olha para essas circunstâncias que aparecem na tua vida e você vai, poxa, eu tô com uma dificuldade hoje de relacionamento com alguém. Um exemplo, você esteja de dificuldade assim, de relacionamento interpessoal, seja com alguém próximo a você ou seja com alguém distante. E você decide ir até aquela pessoa, sabendo que vai gerar um desconforto até você chegar a ela. Porque você fica naquela incógnita assim, a pessoa vai aceitar ou não? Eu vou saber falar ou não? A pessoa vai gritar ou não? Eu vou gritar, eu vou me alterar? É um misto de coisas que vai acontecendo até você chegar lá. Mas você precisa enfrentar isso. Por que as pessoas hoje ficam amarradas emocionalmente? Porque guardam essas coisas e não enfrentam as realidades interpessoais. Aí isso é levado para o trabalho, porque a pessoa passa uma dificuldade no trabalho, acha que aquele trabalho não é para ela. Isso a pessoa vive também nas realidades espirituais, porque às vezes está passando por uma situação espiritual, de desenvolvimento interior, e não consegue enfrentar porque se depara com a sua realidade, que às vezes é difícil você enfrentar, por exemplo, uma limitação que você tem no teu temperamento. E até hoje você tem dificuldade de superar isso. E você prefere deixar na gaveta. Muitos deixam na gaveta para depois mexerem. Quando forem mexer de novo, acham que está resolvido e não se resolve nada sem enfrentar. Você não consegue enfrentar nada sem passar por essa linha de dor, essa linha de dificuldade. O que atualmente nós estamos vivendo? As pessoas só querem realidades dopaminérgicas. Eu quero sentir prazer. Eu quero sentir alegria. Eu quero estar alegre, sempre alegre. Só que quanto mais você procura as realidades achando que você vai ficar sempre alegre, você mais se entristece. Você mais se esgota. Você mais gasta energia desnecessária porque você está esperando uma coisa acontecer e essa realidade não acontece. Aí você fica assim, caramba, por que isso não acontece? Por que isso não acontece ainda? Por que aquele emprego que eu sempre sonhei não aconteceu ainda? Por que aquele relacionamento que eu sempre quis não aconteceu ainda? Porque talvez você não se tornou a pessoa que você precisa se tornar. E você não se tornou não é porque você seja uma pessoa ruim, é porque você não está enfrentando e não está ganhando musculatura emocional, psíquica e espiritual. E aí, quando você se depara com um relacionamento que você precisa resistir a algo, passar por alguma dificuldade naquele relacionamento, para você se deparar, por exemplo, com o temperamento de outra pessoa, para você se deparar com uma limitação de outra pessoa e você permanecer mesmo assim, você não quer permanecer. Eu me recordo que quando eu e minha esposa nós namorávamos, teve um dia que minha esposa chegou e me falou assim, minha namorada, eu quero pedir um tempo a você. Aí eu olhei pra ela assim, ó. Eu falei assim, um tempo? Mas como assim um tempo? Ela falou assim, eu quero um tempo pra pensar, um tempo pra refletir. Eu falei assim pra ela, olha só, eu não aceito isso não. Eu não vou dizer pra você que eu falei isso com o coração na mão, mas eu falei pra ela, eu não aceito. E eu justifiquei pra ela, falei assim, sabe por que eu não aceito? Porque como que nós vamos resolver as questões do nosso relacionamento distante um do outro? Não existe essa possibilidade de tempo na minha cabeça. Porque o tempo de distanciamento não vai fazer com que as coisas que, quando nós estamos próximos, serão resolvidas. Só vai ser uma fuga. E essa fuga, ela pode ser extremamente ruim. Por que eu falei para ela? Pode aparecer uma pessoa na minha vida, pode aparecer uma pessoa na sua vida, e nós não vivemos o propósito que nós temos e fomos construindo até aqui. Então eu penso que é momento de nós
buscarmos o amadurecimento, resolvermos os nossos problemas, e depois que nós resolvermos os nossos problemas, nós vamos continuar resolvendo os outros que forem aparecendo, mas estaremos juntos, crescendo juntos, amadurecendo juntos, nos fortalecendo juntos, tanto emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Ela olhou pra minha cara e falou assim, é verdade. Por quê? Porque ela não tinha pensado sobre isso. Imagine só se a gente tivesse dado esse tempo e outras coisas tivessem acontecido pela falta de musculatura emocional, pela falta de estrutura para resistir às realidades que são difíceis. Hoje nós não teríamos uma família, nós não teríamos nossos 3 filhos, nós não teríamos possibilidade de, por exemplo, estarmos ensinando outros casais, ensinando outros homens e mulheres, ensinando os nossos filhos, porque a paternidade é difícil, porque lidar com outras pessoas é difícil, porque lidar com pessoas em outro trabalho, dentro do trabalho é difícil. Tudo é difícil. Mas se o meu olhar for só ficar voltado somente para aquilo que é difícil, nunca eu vou crescer com as realidades difíceis. Então, entenda uma coisa. A sua vida não vai ser fácil. Para de acreditar, eu estou sendo muito sincero com você. Para de acreditar nas pessoas que estão dizendo assim para você: ah, eu consigo conquistar isso aqui com facilidade. Eu consigo conquistar tantos R$1.000 com facilidade. Faça uma renda com facilidade. Cresça emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente com facilidade. Tudo o que você vê, tanto aqui na internet ou que você vê na vida, você pode ver alguém hoje bem sucedido em alguma área dessas que eu estou falando com você. Mas essa pessoa passou por dificuldades. Dificuldades interiores, angústias psicológicas. Às vezes, achar que vai acontecer e não vai. Achar que vai dar certo e não vai. Tem que fazer novas tentativas. Tem aqueles que, às vezes, estão fazendo um curso, ou estão fazendo uma faculdade, ou estão fazendo alguma coisa, ou estão empreendendo, ou estão tentando alguma coisa. Não deu certo na primeira pessoa, para. Porque isso só te deixa na condição infantil. Não é que você seja infantil, mas te deixa nessa condição, porque a condição infantilizada é aquela de quando não acontece eu desisto. Ah, comecei a namorar, comecei a me relacionar. Ah, me casei, tive dificuldade no casamento. Ah, tá, e aí? Você acha que tudo vai ser sucesso? Você vai ter sucesso em tudo? Tá, mas naquilo que você ainda não tem sucesso, por que não o esforço? Por que não a perseverança? Por que não a persistência? Se você entender isso que eu estou falando, quando uma dificuldade aparecer, você vai se esforçar. A dificuldade ela vai até te lesionar. Ela vai te angustiar no primeiro momento. Mas daqui a pouco você mesmo vai entendendo que aquela angústia ali, ela não te mata. Muito pelo contrário, aquela angústia ali, ela te leva para o profundo do seu ser e te faz pensar. E quando você entra no profundo do seu ser, através dos seus próprios pensamentos, você chega a determinadas conclusões com mais clareza. Porque você fez a experiência de, naquele momento de angústia, enfrentar e se permitir viver aquilo ali, pensando, refletindo e procurando saídas. Muitos momentos, principalmente no início do meu casamento, eu vivi coisas assim com a minha esposa porque eu não entendia o que era para ser feito no casamento. E aí eu vivi muitas angústias e errava em muitas coisas e parecia que eu nunca ia conseguir acertar. Eu nunca ia conseguir ser um marido bom. Eu nunca ia conseguir ser um bom pai. Porque aquelas angústias eu fugia. Aquelas angústias, aquelas neuroses, aquelas realidades emocionais, eu fugia. E todas as vezes que eu fugia, eu não aprendia. Até o dia que eu falei assim,
Eu não vou mais fugir dessas realidades. Eu vou enfrentar. Foi quando eu comecei a crescer, mas foi dentro das dificuldades. Crescer dói. Em qualquer realidade, o crescimento ele vai doer. Se você for parar para analisar o seu crescimento, fisicamente falando, tem pessoas que sentem mais. Mas o estirão do crescimento, quando você tem o estirão do crescimento, você sente uma certa dor, porque o osso está crescendo e o músculo está crescendo. Tem crianças que precisam de consulta médica para começar a tomar remédios mesmo, porque não suportam aquela dor. E às vezes os pais ficam ali olhando, né? Um dos nossos filhos, o mais novo, vira e mexe ele está apresentando uma dorzinha, né? Uma dorzinha, fala, minha perna está doendo, minha perna está doendo. E eu falo pra minha esposa, amor, isso aí pode ser do estirão do crescimento, que nas fases ali vai acontecendo. Mas a dor, ela é necessária para que tenha o crescimento. A dor do estirão do crescimento é porque por conta do desenvolvimento. Assim como o físico, o corpo precisa dessa dor por causa do crescimento, vai ser assim também em realidades emocionais. Você vai precisar passar pela dor até conseguir romper, até conseguir crescer, até conseguir amadurecer. À medida em que você não encara essas dores, ao invés de você evoluir, você involui. Ao invés de você crescer, você decresce. Ao invés de você melhorar, ou você fica estagnado, ou você piora. Porque você não se permite enfrentar aquela realidade. Então, qual é a mensagem central dessa conversa que eu estou tendo com você? É enfrentar. Tá doendo? Tá doendo? Talvez você nem esperava entrar num vídeo desse aqui e ver um assunto como esse. Porque a gente ouve muito falar de prosperidade, a gente ouve muito falar de crescimento, de ascensão, de coisas materiais, de coisas. Cara, vai mesmo em busca disso. Eu também estou em busca disso. Mas o que antecede a isso? O que antecede a isso são as angústias de criatividade, as angústias de você encontrar saídas, as angústias de coisas que você se depara e muitas vezes sem esperar, principalmente quando as coisas são inesperadas, você precisar passar por aquilo para crescer. Se você hoje percebe que está precisando passar por uma certa dificuldade para você crescer e você estava precisando de um vídeo como esse, de uma mensagem como essa, para você continuar, continue. Continue. Não pare. Não pare porque a sua ascensão depende disso. O seu crescimento depende disso. A sua evolução depende disso. E daqui um tempo, eu não sei, eu não tenho como prever o tempo, porque eu não sou nenhum profeta. Mas eu posso te dizer que o processo, talvez esteja num processo de vale, esse processo vai te amadurecer. Se você não conquistar o que você quer, pelo menos você vai crescer para outras coisas, aí você vai começar a enxergar outras possibilidades. Mas se você quer mesmo com sangue nos olhos, vai mesmo, não para, porque você vai conseguir chegar, cedo ou tarde você vai conseguir chegar. Agora, tente no meio do caminho perceber se de fato é o que você quer. Se for, vai, se não for, muda o caminho, muda a rota, e não tem problema nenhum. Mesmo que as pessoas falam, mas você não está fazendo isso, está fazendo aquilo, são outras lesões, né? Que as pessoas têm essa grande criatividade, essa grande sacada de se meterem na vida dos outros. As pessoas vão querer falar para você se você quiser mudar a rota. Mas não tem problema não. Passa por essas dores, enfrentando e sabendo que aonde você quer chegar. E você vai crescer pessoalmente com isso. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.